O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Meu Doutor. E hoje é um tema fascinante, hein? O que os teus olhos podem estar querendo dizer? Será que alguns sinais que o oftalmologista detecta esses sinais podem nos levar a doenças sérias? Bem, é só uma das perguntas que farei ao Dr. Fabrício Tadeu Borges. Ele é oftalmologista, especialista em retina pelo Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. Já fez vários cursos de especialização no exterior e atualmente ele atua como diretor no CBV, Hospital de Olhos. Muito bem-vindo, Dr. Fabrício. Por favor, à vontade. Privilégio recebê-lo. Tudo bem? Bom dia, Estevam. Tem muita coisa a conversar. Eu acho que o tema é fascinante desse nosso bate-papo, né? O que os seus olhos estão tentando te dizer? Dá para a gente começar a tentar responder isso para quem está nos acompanhando? Estevam, é um assunto realmente fascinante, inteligente e muito interessante. As pessoas nem sempre têm a clareza da ligação das doenças do corpo e o olho. E poucas delas sabem da relação da medicação que é tomada para tratamento dessas doenças e os seus efeitos também no olho. O olho é um órgão especial por 3 características. Ele possui uma microvasculatura extremamente delicada, um tecido nervoso altamente qualificado e uma grande demanda metabólica para poder transformar impulsos luminosos em energia para ser reconhecida pelo cérebro. Olha que frase, gente, pelo menos me impactou. Gasta muita energia para fazer esse processo? O processo metabólico, que chama transdução visual, ele transforma a luz em energia para ser captada lá na parte posterior do cérebro. Mas como eu estava dizendo anteriormente, essas características do olho essas características especiais, faz com que pequenas alterações sistêmicas apareçam ali precocemente no olho, antes até mesmo de haver sintomas no corpo que a pessoa pode sentir. Então, por exemplo, existem alterações no olho que não podem ser minimizadas, que pode ter como consequência esses sintomas alterações sistêmicas graves, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, doenças neurológicas, como, por exemplo, esclerose múltiplas e até tumores cerebrais, doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, doenças infecciosas, como tuberculose, toxoplasmose, sífilis e até alterações genéticas. Quando daquela frase muito comum de que os olhos é a janela da alma, sim, quando a gente transpõe... Uma frase poética, mas frase poética. Que vai ao encontro de uma realidade importante. Importante. Né? Quando a gente transpõe para a saúde, a gente pode assertivamente afirmar que o olho é a janela do corpo. Pois é, inclusive, vai ao encontro dessa nossa preocupação hoje, né? Porque os olhos não só enxergam o mundo, eles também falam muito sobre a saúde do nosso corpo. E pela relação de doenças que você, telespectador, pode acompanhar, destacada essa relação pelo nosso especialista aqui, você vê a importância desse exame, né? De um olhar mais criterioso do próprio oftalmologista, né? Sim. A oftalmologia, ela acompanha o paciente desde o nascimento até a sua morte. Então, a criança, quando nasce, ela precisa ser realizada, e geralmente isso já é protocolo, o teste do olhinho, né? E que deve ser feito até o teste do olhinho ampliado, que a gente consegue ver até a periferia da retina. Isso, nesse momento da vida, é feito para que se observe alterações hereditárias, que a gente chama de congênitas, né? Como as malformações, glaucoma congênito, por exemplo,
que a criança já tem na vida intrauterina. Em seguida, aos 6 meses de idade, o paciente deve voltar ao oftalmo pediatra, porque tem doenças no olho que é típico dessa primeira infância, como, por exemplo, o retinoblastoma. E o retinoblastoma, 90% dele, quando detectado no início, ele tem cura. A pessoa vai se desenvolvendo, a criança vai crescendo, o adolescente vai chegando e começa a ter, na idade pré-escolar, até antes disso, a necessidade de consultas regulares, porque é na escola que, às vezes, a mãe percebe que a criança não está enxergando bem. O rendimento escolar, obviamente, cai. Fica abaixo das expectativas, né? Não consegue enxergar a lousa, o quadro negro, né? E, às vezes, é simples um exame refracional, que é detectado na consulta oftalmológica. O senhor já destacou, por exemplo, o diabetes. Nós vamos explorar mais o diabetes aqui no programa, mas para que você tenha uma noção, o Brasil tem hoje mais de 16 milhões de diabéticos e a retinoplastia diabética, que é a lesão que o diabetes causa nos olhos, é uma das principais causas de cegueira evitável em todo o mundo. De novo, doutor Fabrício, e a gente faz questão de privilegiar muito aqui no nosso Meu Doutor, a prevenção. O senhor citou aí o teste do olhinho. Hoje, em nível nacional, com a experiência que o senhor tem, esse teste realmente está sendo realizado nas maternidades públicas, nos hospitais públicos, claro, além da rede particular? Em relação ao teste do olhinho, é protocolo governamental, né? Então, ele é sim realizado, né? Às vezes não é realizado de forma, o teste do olhinho ampliado, que via a periferia da retina. Mas no momento do nascimento já é rotina no país, todas as crianças que nascem serem examinadas. Isso ajuda demais, né? Ajuda muito, né? Porque essa criança ela vai ser o adulto produtivo lá na frente, né? Então ele precisa ser bem avaliado de forma detalhada, que na verdade é o fundo do olho, né? O teste do olhinho é o fundo do olho, é o exame da retina, do nervo óptico e até às vezes da periferia da retina, caso seja necessário. Aproveitando a experiência do senhor, doutor Fabrício, quais são aqueles sinais, né, que os olhos nos dão e que a gente costuma ignorar? Pelo menos 2 exemplos práticos bem didáticos para que o nosso telespectador entenda bem essa situação. Olha, a depender da fase da vida que a pessoa se encontra, existem sinais que podem ser fisiológicos, podem ser normais, reflexo de mudanças e envelhecimento do olho. Como, por exemplo, tem pessoas que a partir dos 55 anos começam a ver pontos pretos no campo da visão associado a flashes luminosos. Isso, a depender da intensidade da frequência, pode ser normal ou urgente. Se essa frequência passar a ser os flashes de forma contínua, em vez de ocasional, ou os pontos pretos aparecerem de forma abrupta, isso pode ser um sinal de rasgadura na retina, que em última análise vai levar a descolamento de retina, que é um problema sério, que pode causar cegueira se for tratada diagnosticada de forma tardia e com tratamento também tardio, né? Tempo dependente o tratamento de descolamento de retina. Então a pessoa não deve menosprezar esses sintomas que podem ser sinal de uma doença, de um problema bem mais grave. O senhor falou em descolamento de retina. Eu lembrei do craque Tostão, se você se lembra dele, tricampeão mundial, médico também, né? Médico. E ele teve um problemão, né? De descolamento de retina. O Tostão, na época, foi operar em Houston, né? Nos Estados Unidos, no Texas, porque aqui no Brasil não tinha tecnologia para isso, totalmente diferente de hoje, né? O mundo totalmente globalizado, hoje a gente tem tecnologias para a realização de cirurgia de retina segura, com equipamentos de última geração, de microincisões, que não dá nem ponto no corte que se faz, sistemas de iluminação que te proporciona visualizar detalhes, microdetalhes de vasos, de nervo, de tecido retiniano. Então, hoje a população está totalmente bem assistida nesse assunto. Eu vou voltar a falar da questão da prevenção, da disciplina, do planejamento, porque
É uma frase que eu ouço muito, o senhor já deve ter ouvido muito também, né? Eu só vou ao oftalmologista quando estou sentindo algo. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Muitas das doenças da retina, ela é silenciosa. Um exemplo clássico é o glaucoma. Outro exemplo, a retinopatia diabética. Ela, às vezes, só vai dar sintomas em fases avançadas, em que o tratamento já não vai ter o mesmo sucesso. Quando a doença é diagnosticada no início, e para isso a consulta regular ao oftalmologista é extremamente importante e necessária, a doença pode ser tratada nas suas fases iniciais. E tratando nas suas fases iniciais, ela não vai progredir, porque a doença existe uma história natural dela, né? Que se não for interrompida, em último caso, em última análise, vai levar à cegueira. Ninguém quer. Ninguém quer. O senhor tem uma madeira aqui? Bater na madeira. Vamos bater. Aqui. Finge que é a madeira, vamos bater na madeira. Doutor Fabrício, com que frequência uma pessoa saudável, sem queixas, deve ir ao oftalmologista? Mais ou menos. Como eu disse anteriormente, a gente acompanha o paciente de quando nasce até quando ele morre. Mas de uma forma geral, a pessoa deve ir ao oftalmologista uma vez ao ano, fazer o seu exame regular, mesmo não tendo queixas. E em casos específicos que a pessoa já possui uma doença, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, doenças infecciosas, o próprio especialista encaminha o oftalmologista, sem precisar dessa regularidade. Por exemplo, o endocrinologista vai encaminhar o paciente diabético para fazer o exame de mapeamento de retina, que é uma das principais complicações do diabetes. O cardiologista vai encaminhar o paciente hipertenso, porque a hipertensão afeta, junto com o descontrole dos níveis de açúcar no sangue, ele afeta os microvasos da retina e como eles são muito delicados, ali que vai começar o problema. Então, a depender do que o paciente tem de comorbidade, de doenças associadas, ele vai ser encaminhado pelo especialista que esteja atendendo ele. E se o paciente estiver sem sintoma, a avaliação anual ela é muito bem-vinda, porque a depender da idade, da fase da vida que o paciente se encontra, ele vai ter determinadas doenças específicas. Por exemplo, a partir dos 60 anos, a pessoa vai ter catarata. A partir dos 70 anos, é altamente provável que ele vai iniciar uma degeneração macular da idade, né? O adulto jovem, erros refracionais, miopia, astigmatismo, que pode ser corrigido com cirurgia. Vamos explorar mais essas patologias, especialmente o diabetes, no próximo bloco. É rápido, não saia daí. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Trembão! O melhor raia do DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. De volta com um bate-papo com o Dr. Fabrício, exploramos boa parte dos temas que enriquecem esse nosso programa hoje. Como a saúde dos nossos olhos é vital, estratégica para o nosso corpo. Eu acho que você já percebeu isso, né? Dr. Fabrício, vamos entrar, mesmo porque no bloco anterior nós abordamos muito os riscos do diabetes, né? Quanto à retinopatia diabética, quando ela já está instalada, quais são as opções de tratamento hoje? A retinopatia diabética, ela acomete em torno de 30% a 40% dos pacientes com diabetes. E o edema macular diabético, o inchaço na porção central da retina no diabetes, é a principal causa de baixa de visão. Para termos noção da gravidade, a principal causa de cegueira em população adulta economicamente ativa é a retinopatia diabética. A principal causa hoje? Sim, a principal causa.
Os descontroles, o descontrole dos níveis glicêmicos, né, dos níveis de açúcar no sangue, acaba por danificar os vasos da retina, causando hemorragia e inchaço. E, num segundo momento, se não for interrompido, a formação de vasos patológicos que vão tracionar e descolar a retina. Além disso, a hiperglicemia causa uma isquemia na periferia da retina, impedindo a vascularização e a chegada de sangue e de oxigênio. A isquemia, ela interrompe, então, o fluxo sanguíneo para a nossa retina? Sim, a hiperglicemia é muito comum na retinopatia diabética as pessoas apresentarem isquemia retiniana, que vão estimular a produção de uma substância que chama angiogênico, que vai produzir vasos patológicos que vão sangrar, tracionar e descolar a retina, podendo levar à cegueira se não for tratado. O diabético, então, tem que ter atenção total à visão dele, né? A retinopatia diabética, ela tem 5 níveis de evolução no histórico natural da doença. Uma retinopatia pode ser superficial ou leve, ou ela pode ser moderada, severa, com produção de novos vasos e com descolamento de retina. Para cada fase da doença, há um tipo de tratamento. Então, hoje a gente tem à nossa disposição lasers de última geração para tratar a isquemia. Existem substâncias que revolucionaram o tratamento das doenças vasculares da retina, que são os antiangiogênicos, né, as famosas injeções intraoculares, que impedem essa cascata de produção de neovasos, melhorando a permeabilidade dos vasos da retina e tratando o edema, que é o inchaço da retina na principal área visual, que é a mácula e que causa a baixa de visão. E quando há necessidade realmente de cirurgia, a gente dispõe de equipamentos também de alta tecnologia, de alta velocidade de corte e de aspiração, com grandeza de iluminação para visualização das microestruturas, que podem também, que vai realmente nos ajudar no tratamento da retinopatia diabética. O paciente não é diabético, mas ele está a ponto de... Porque hoje o diabetes tipo 2 cresceu muito no Brasil, né? Sim. Aí é por conta dos hábitos, muitas vezes. A pressão intraocular é um bom caminho para acendermos um sinalzinho de alerta? Bom, pelo fato de ser diabético, a pessoa já precisa buscar uma avaliação oftalmológica, né, com o retinólogo para avaliar a retina. As pessoas que são diabético tipo 2, provavelmente é muito frequente o paciente já ser diabético há vários anos, mas pelo motivo de não ter feito o exame de glicemia, não ter aferido a glicose dele, ele passa 5, passa 7, passa 10 anos com hiperglicemia, diabético sem ter diagnóstico. Então, o paciente que é diabético tipo 2, que é o mais comum, ele já precisa ser referenciado ao oftalmologista no momento do diagnóstico do diabetes. Por esse motivo, ele pode já estar diabético há muito tempo e não sabia, por não ter feito exame de sangue. Eu vou interrompê-lo, porque eu acho essa parte muito importante, eu diria até estratégica. Muitas vezes, quando você se torna diabético, diabetes tipo 2, segundo o Dr. Fabrício, já é importantíssimo você procurar o apoio de um oftalmologista. Sim, porque a evolução da doença ela é tempo dependente, existe uma causalidade de tempo, né? O paciente ele precisa de ter descontrole glicêmico durante algum tempo para ele poder ter danos nos vasos da retina e levar à retinopatia diabética, diferentemente do diabético tipo 1. O diabético tipo 1 é uma doença autoimune que é mais aguda, então os sintomas são de aparecimentos abruptos. Então, esse paciente, quando tem diagnóstico de diabetes, realmente ele está com diabetes quando iniciou os sintomas. Então, ainda não deu tempo dele poder ter danos na retina. Então, é recomendável, quando o paciente tem diabetes tipo 1, ser referenciado a oftalmologistas com 5 anos de diagnóstico.
e o tipo 2 no momento do diagnóstico. Uma boa dica para você. Doutor Fabrício, o senhor é especialista em retina e vítreo. E eu, particularmente, assim como suponho vários telespectadores, querem saber o que é esse tal de vítreo. O vítreo é um gel, é uma gelatina que nós temos que preenche o nosso fundo do olho. Ele é rico em colágeno quando a gente é jovem, como na pele, como nas articulações. A partir dos 55 anos, nós vamos perder colágeno no nosso corpo. E então no eu já vítreo, estou perdendo, eu já estou nessa faixa etária. Eu estou quase. Mas o que ocorre é que esse colágeno ele não é recuperável. Então, o vítreo passa da forma sólida, gelatinosa, para a forma líquida. Então, a pessoa de 80, 90 anos, o vítreo já não é mais gel, ele é totalmente líquido devido à perda de colágeno que acontece com o envelhecimento do olho. O problema é o seguinte, esse vítreo está há 55, 60 anos colado na retina. Quando ele começa a se soltar da retina, e isso por perda natural de colágeno, ele pode puxar a retina e a retina vir junto e causar uma rasgadura, que é a principal causa do descolamento de retina. Por aquele pertuito, há uma infiltração de líquido e a retina começa a se descolar. Por isso, do descolamento de retina ser mais comum em pessoas a partir dos 55 anos. Mais madura, digamos assim. Mais madura. Não tem jeito de repor esse colágeno no olho? Diferentemente da pele, o tipo de colágeno do vítreo, nós não conseguimos ser reposto. E nós queremos, na verdade, que ele se solte mesmo, porque depois que ele se soltar, não vai ter mais o que puxar a retina e causar o descolamento de retina. Entendi. Então, depois do descolamento total do vítreo, essa pessoa já não existe mais os riscos de ter o descolamento de retina. O fato é que, durante essa fase da vida, que dura por volta de 3 a 5 anos, essa pessoa precisa ser vigiada, principalmente as pessoas que têm sintomas, que são os pontos pretos no campo da visão e os flashes luminosos. Literalmente vigiado, eu gostei desse termo, acho que chama muita atenção do nosso telespectador. Doutor Fabrício, além do diabetes, quais são outras doenças de retina que o senhor vê com mais frequência no seu consultório? As doenças mais prevalentes da retina são a retinopatia diabética, a degeneração macular da idade, as oclusões retinianas e o descolamento de retina. Falando um pouco mais sobre a degeneração macular da idade, a mácula é o centro da retina. É a região do nosso olho que a gente enxerga em HD. É onde nós temos o contraste, onde a gente vê detalhes, onde a gente vê cores. Então, é a visão onde as células visuais, que são os cones, estão altamente concentradas para transmitir essa estímulo luminoso até o cérebro. E com a idade, a mácula ela vai sofrendo processo de envelhecimento, de oxidação, levando, principalmente em pessoas com histórico familiar, pele clara, fumante e acima de 70 anos, a degeneração dessa região central, levando a dificuldades no reconhecimento, por exemplo, da fisionomia das pessoas. Você vai colocar café na xícara, você coloca o café fora da xícara. Você vai ler, o centro da frase é interrompido. Então, a visão principal ela é afetada. E se não for tratada no início, ela vai levar a uma cegueira central, causando uma baixa de qualidade de vida enorme numa população que já tem outros problemas, como de locomoção, né, como cardíaco, como metabólico, que são a população da terceira idade. Doutor Fabrício, o tema é bom, o tempo passa muito rápido, então, mensagem final que o senhor julgue relevante para o nosso público. Olha, eu gostaria de deixar três orientações para a população em relação à oftalmologia. Não subestime os seus sintomas, né? Os sintomas que você pode estar sentindo pode ser um retrato de um problema bem mais sério que pode estar acontecendo no seu organismo.
Revisite o oftalmologista de uma forma frequente, né? Todo ano, mesmo não tendo sintomas, porque doenças de cegueira evitável pode ser diagnosticada e interrompida, como por exemplo o glaucoma. Né? Outros tipos de doença, como a catarata, que é uma cegueira reversível e que hoje a cirurgia dá qualidade de vida com as lentes intraoculares, também pode ser diagnosticada de forma precoce. Então, revisite o oftalmologista de forma regular. Cuide da sua saúde sistêmica, hipertensão, colesterol, diabetes e não menospreze os seus sintomas visuais. É isso. Muito obrigado, parabéns. Onde a gente encontra o senhor rapidamente? Nós fazemos parte do corpo clínico do CBV Hospital de Olhos, um hospital de subespecialidade oftalmológica com referências nas 15 sub-áreas da oftalmologia aqui em Brasília. Muito obrigado, parabéns. É isso, pessoal. Nós nos encontramos semana que vem com mais o Meu Doutor. Até lá. Tchau, tchau. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Trembão! O melhor raio do DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc.